Vamos lá. Bora. Então, pessoal, De Anima, de Aristóteles. Esta aqui é uma tradução da editora 34, mas há outras. Tem uma da Edipro, em português. Caiu meu papel. Tem uma da Edipro, em português, pela tradução do Edson Bini, né? E tem essa tradução aqui do De Anima, que é a que eu tenho utilizado já há mais tempo. E, claro, né, tem a do Fondo de la Cultura, que é em espanhol, que é bem famosa também, né? Não, perdão, eu confundi, é da Greco. A da Greco é muito boa a tradução em espanhol também, do Aristóteles, né? Nós estamos com essa aqui, capítulo 2. Vou começar então. Vamos lá, por favor. E já que, a partir de coisas não claras, embora mais manifestas, advém clareza e maior inteligibilidade, segundo o enunciado, deve-se tentar desta maneira novamente discorrer sobre a alma. Pois não somente é preciso que o enunciado definidor esclareça o fato, como faz a maioria das definições, mas ainda conter e expressar a causa. Os enunciados das definições, na verdade, são como conclusões. O que é, por exemplo, a quadratura? É fazer equivaler um retângulo equilátero a um retângulo qualquer. Mas tal definição é o enunciado da conclusão. E o que diz, por sua vez, que a quadratura é a descoberta de uma média proporcional enuncia a causa. Um comentário interessante, né? Como o Aristóteles ele precisa debulhar todos os elementos que ele coloca para poder fazer a sua explicitação do que ele está querendo dizer, né? Toda essa definição ela tem uma causa, né? Então ele precisa explicar a causa para que ela fique inteligível, essa definição, né? E esse aqui eu achei um bom exemplo do método aristotélico de pensar, né? Não adianta você apenas dizer a causa, você tem que dar provas, vamos dizer assim, né? Você tem que esclarecer, você tem que botar às claras isso que você está chamando de conclusão, né? Não é uma máquina que você bota 1 mais 1 e sai o 2, né? Você tem elementos aqui que precisam ser explicitados, né? Ronald, bem-vindo, bom vê-lo. Mais um pouquinho? Sim, por favor. Perfeito, é que eu estava anotando aqui também, é muita coisa, é muito legal. É muita coisa, né? Esse livro aqui é maravilhoso. Ele não é grande, mas o que ele tem a dizer é muito grande. Sim. Né? Como é que é aquela frase em grego, né? Obios braques retecne macras, né? Ó, arte grande, porém vida pequena, porém arte grande, né? É uma frase, depois o Ovídio pegou essa frase, mas é considerada uma frase do Aristóteles, né? E então está muito dentro do que o Aristóteles pensa, né? A arte é sempre muito maior, né? Tudo que você e arte no sentido de técnica, né? Que não é o sentido que nós temos hoje de arte, né? O sentido de técnica, ele tem um sentido muito próximo de job do inglês, que é uma coisa como se fosse um serviço quase como posso dizer, de manufatura, né? Uma coisa muito menor do que uma coisa quase cotidiana, técnica, né? E diferente no sentido que nós temos hoje moderno de arte como uma coisa muito como dizer assim, distante da vida real muitas vezes, né? Ou que não há dispositivos para isto, né? Na época que dos gregos esses dispositivos eles eram vistos como algo muito menos grandioso do que nós hoje dizemos, né? E eles já estavam começando já lá na Grécia a entender técnica como também esse elemento técnico que nós temos hoje para pensar. Então, ela era muito mais ligada
ao sentido de algo que tem uma precisão, né, algo que tem uma finalidade, uma relação muito mais humana até do que hoje nós pensamos técnica, né? Hoje a gente vê técnica como uma coisa meio destituída de humanidade, mas na época do Aristóteles não, ela era algo muito humano, né? Era algo que só o homem poderia fazer, arte. E então eu acho interessante levantar esse elemento aqui desse termo, né, técnica, né? Porque nós vamos esbarrar muito com esse termo aqui, muito, muito. Né? Não só nesse livro, não especificamente, mas em outros trabalhos do Aristóteles. Vamos lá? Opa, vamos lá então. Retomando o princípio da investigação, digamos então que o animado se distingue do inanimado pelo viver. É de muitos modos, disse viver, pois dizemos que algo vive se nele subsiste pelo menos um destes: intelecto, percepção sensível, movimento local, repouso, e ainda o movimento segundo a nutrição e do decaimento e o crescimento. Por isso, parece inclusive que todas as plantas vivem, pois é manifesto que têm em si mesmas uma potência e um princípio desse tipo, por meio do qual ganham o crescimento e o decaimento, segundo direção contrárias, pois não crescem apenas para cima e não para baixo, mas similarmente em ambas e em todas as direções. E assim é para que as nutrem constantemente e vivem até o fim, enquanto puderem obter alimento. E é impossível separar esse princípio dos outros, mas impossível nos mortais separar os demais disso. E isso é evidente no caso das plantas, pois nelas nenhuma outra potência da alma subsiste. Interessante, né? Isso aqui é bem a tese aristotélica, né? Isso aqui está bem dentro da ideia do Aristóteles, né? De que esse crescimento ele é um crescimento a uma potência mais limitada, né? Devido à constituição própria da planta, né? Muito dentro da ideia dele. E muito também de um elemento que eu acho que é importantíssimo para todos nós aqui. Eu faço questão de ressaltar esse elemento que é a observação, né? Aristóteles era um grande observador da natureza, das coisas que o cercavam, das coisas dentro das pessoas, né? Então, eu acho que a gente precisa ter um pouco esse espírito aristotélico, faz muito bem, né? De poder observar, poder dar esse local privilegiado para a observação, né? Isso é muito forte no Aristóteles, né? Isso está impregnado na metafísica dele, né? Que é outra obra que é de grande brilhantismo, a qual vale a pena ler depois irmos para a metafísica, inclusive, né? Mas é muito importante pensar sobre esse caráter de observação no trabalho do Aristóteles, né? Seguimos. Vamos lá, então. Eu acho legal que ele já abre a frase aqui desse parágrafo, retomamos o princípio da investigação. Vou voltar no... Um homem analítico, né? Muito. Para você poder fazer uma análise adequada do objeto, você tem que ter você tem que ter uma capacidade de tomar muito cuidado com o posicionamento opinativo, né? Por exemplo, nós sabemos que tem essa distinção na Grécia de doxa e episteme, né? Ela ficou candente com os diálogos do Platão, né? Nós vamos lá lê-lo, principalmente diálogo do Mênon, todos os sofistas que entram ali, ou mesmo estadistas, né? Como o caso do próprio Mênon, né? Ele só entende a opinião dele, ele não consegue chegar na episteme, né? Que é o pensamento faz uma reflexão, um pensamento que chega no logos. Olha, o logos é a partícula de distinção. Tudo que tem logos precisa necessariamente ter uma diferenciação de outra coisa. Por quê? Porque o termo logos vem do termo lego, do grego, que é justamente o momento que a pessoa semeia grãos e os separa, separação de grãos, né? Você precisa disso por uma questão importantíssima, desde a humanidade
mais antiga. A separação de grãos é importante para alimentos e, consequentemente, para que você tenha civilização. E se vocês pensam que civilização não é uma coisa quantitativa, por favor, reparem quanto um exército romano precisaria de carne para se manter, quanto uma pessoa precisa de carne e pão para se manter num dia. Agora, calcule para um exército, uma falange, para 100, 1.000 soldados, 200. Entendam que civilização impreterivelmente é número, né? E a gente às vezes esquece isso. Né? Nós precisamos, não tem como você ter não tem como você ter esse termo sem pensar em números, né? Em quantidades, em grandezas, né? E isso é algo que está implícito nessa ideia de logos, né? Nós geralmente traduzimos como discurso, razão, verbo, verbalidade, né? Mas dentro dela você tem o lego, que é essa distinção de grãos. Esse princípio ele não é qualquer princípio, pessoal, esse princípio é muito importante, né? Você vê como os gregos eles avançaram em poder pensar sobre isso, né? Eles estão tomando para si o berço de uma civilização, eles estão se dando conta de uma civilização no século V, pelo menos, né? Uma consciência disso maior, né? E é lógico que as contribuições para a ciência que virão daqui são muito grandes, né? Porque você entende esse princípio, o Aristóteles resgata o Heráclito, né? Que por sua vez era o homem que enuncia o logos para os gregos, né? Já no século VII, né? Então, o que o Aristóteles faz é trazer esses elementos aí dessa percepção desses pré-socráticos, desses filósofos, principalmente Parmênides e Heráclito, né? Para que eles pudessem ter claridade. Cada um deles é uma espécie de um pequeno bloquinho que na Magna Grécia estão tentando entender esse movimento da distinção das coisas, né? E uma distinção que acaba por trazer a própria natureza de cada um desses entes que estão sendo observados no mundo, né? E é interessante que aqui nós estamos vendo uma observação sobre a alma, sobre a natureza da alma, né? Que é um elemento que nós já vimos no capítulo anterior, como ele está próximo dessa ideia de movimento, né? E aqui o termo potência, dinamis, é o termo em grego, ele também faz questão de ressaltar isso. Isso é o que faz com que a gente entenda que existe uma alma, é uma potência de um movimento, possibilidade de fazer esse movimento. Estou dizendo isso para esclarecer algumas coisas que, às vezes, mesmo que sejam básicas, simples, eu acho que elas são importantes, porque a gente, às vezes, pode não ter isso muito, essa noção bem balizada na nossa vida, né? Então, é bom. Rafa, fala. Agora você instigou aqui, né? Aqui tem uma parte, nesse próprio parágrafo, que ele vai falar dessa questão do decaimento e do crescimento. Uhum. Quando a gente pega, por exemplo, assim, eu não li a metafísica ainda, até gostei muito dessa ideia de ler no próximo texto da metafísica. E essa questão, por exemplo, assim, das virtudes do arete, elas estão dentro ou fora dessa visão do decaimento e do crescimento? Por exemplo, muitos desses autores, nessa época, tinham escravos e defendiam escravos, certo? Perdão, não escutei com você. Muitos desses autores tinham escravos e defendiam essa ideia de escravidão e tal. Sim. E se a gente pensa do ponto de vista da justiça e outros pontos de vista de direito, mesmo para eles, não estava a justiça ali não estava totalmente coberta, porque eles não entendiam também que aquela pessoa que era escrava era uma pessoa, um ser humano. Então, minha pergunta isso foi uma espécie de rememorização do ser humano, quando cai esse momento? Porque, assim, quando eu penso em algo que está, que uma virtude ou uma coisa, eu penso que está fora eu não diria fora da realidade, mas, assim, ela precisa ser descoberta dentro disso. Eu não sei se estou conseguindo ser claro no que estou querendo dizer. Sim. Mas, assim, essa questão de justiça, de valores, que estão sendo descobertos, essas coisas elas têm um crescimento, também tem um decaimento,
elas estão em um patamar onde elas já estão plenas, e a gente que tem que inteligir isso para chegar nesse ponto, sabe? Você trouxe, curiosamente, um ponto que eu estava me debatendo esse final de semana, e olha como as mentes elas se agrupam também e sintonizam coisas. Eu acho fascinante isso aí que o Dr. Nicoleles tem tratado, né? Você trouxe uma coisa muito importante, que é, puxa, esse pessoal fala tanto de virtude, mas na hora H eles têm escravidão, né? A questão da escravidão não teria uma função social nesse contexto? Sim, logicamente que sim, né? Era o modo com que eles entendiam riqueza, né? Vejam bem, eu acabei de falar de um episódio de um exército romano, por exemplo, né? Que foi o maior exército da antiguidade. Então, agora vocês imaginem para quanto tinha que trabalhar para um soldado. Se nós formos ver hoje uma guerra, por exemplo, essa guerra que estamos lá na Ucrânia, né? Você tem uma média de 12 pessoas trabalhando para um soldado que está em campo, né? Pensemos agora como essas condições também não talvez mais pessoas ainda trabalhassem no passado para um soldado em campo, né? Porque estamos falando aqui de comida, de alimentação, de médicos, de pessoas que treinam outros soldados. Você tem uma equipe muito grande que tem que dar assistência numa batalha, né? Então, isso que você está trazendo é extremamente pertinente, Rafa, né? Porque a escravidão, e eles não se deram conta disso, ela chegou num limite, né? A escravidão chegou num limite. Esse limite não foi apenas material, né? Ele também foi espiritual de algum jeito. Porque quando o cristianismo ele começa a se erguer na Europa, principalmente ali com o final do Rômulo Augusto cai, né, em 476, pela mão do Odroaco, né, era se não me engano, era um huno, né, quando cai, quem assume é a Europa, né, quem assume o fim foi a Igreja Católica, né, e eles disseram, vamos terminar a escravidão para um outro regime, um regime de servidão. Na época, a inflação em Roma era exorbitante. Olha como isso está dentro da história das ideias, pessoal. Olha como coisas, às vezes, que nós vemos como tolas, bobas, como economia, né? Elas fazem parte da história das ideias, impreterivelmente, né? Vocês veem, eu estava falando aqui do suporte que um soldado tem que ter, mas também a ideia de que uma moeda, quando você cunha essa moeda e você começa, ao invés dela ter prata, você mistura com estanho, você mistura com cobre, e a prata que ela tem mesmo, ela tem muito pouco, então você também está inflacionando, isso Roma fez muito, por falta de dinheiro real, né? Mas também, como eu tinha dito, espiritualmente, de algum jeito, o programa romano, ele chegou no limite, né? Por quê? Porque esse programa, ele destruiu com a própria Roma, né? Não por nada, eles não tinham como fazer os exércitos deles chegarem até a Alemanha, onde estavam os hunos. Portanto, Roma não chegou lá, né? Os hunos destruíram Roma, né? E já estavam destruindo há muito tempo. Se você ler as confissões, você vai encontrando isso. E o que eu queria chegar a dizer é que, nesse aspecto, a virtude arete, que você estava se questionando, né? Ela absolutamente muda de figuração quando nasce o cristianismo, porque não adiantava apenas você ser bom porque você tinha uma coisa que você era muito bom. Parece meio redundante isso, né? Por exemplo, você pode ser excelente na arte de matar, mas você matou alguém, você mata. Isso para o cristianismo é inadmissível, né? Puxa, mas você tem virtude na arte de matar, porque você é muito bom nisso, você é melhor que os outros, mas se você mata, você não está fazendo uma coisa boa perante Deus, né? Então, esse questionamento ele foi difícil dos gregos, na época, entenderem esse questionamento. Foi difícil, isso aí teve que passar por outras instâncias, pelo código judaico, né, os 10 mandamentos, para que você tivesse uma síntese que depois tornou-se o próprio cristianismo, porque isso não fazia parte do pensamento grego, então, né?
Você podia ter pessoas excelentes, mas que tinham uma excelência até muitas vezes herdada. Um rei, por exemplo, poderia ser um déspota, como muitos reis eram, né? Enfim, Ronald, diga. Tentando responder o Rafael, esse decaimento que você perguntou é o decaimento econômico ou é mais da ordem do que você falou, das virtudes, né? Só para eu tentar entender a tua pergunta. Foi mais na questão da virtude. Por exemplo, a gente está falando assim que nós estamos pegando uma virtude X, por exemplo, assim, o direito social, e vamos evoluindo ele conforme o tempo passa. Mas então quer dizer que ela é um ponto fixo que não foi descoberto, foi um ponto fixo que foi alterado por uma convergência social. O que foi exatamente que aconteceu? Porque assim, se você pega, por exemplo, Platão vai falar do mundo das ideias, que as ideias elas não são corrompíveis, elas são uma esfera, né? Ele usa, acho que não lembro qual dos diálogos que ele fala, que não tem fim, não tem começo, não tem ponta, ela é perfeita. Tá, mas como que a gente chega nesse ponto? Pelo intelectivo, entendeu? Então, essa é mais ou menos a pergunta. Se nós descobrimos isso ao longo do tempo, ou a gente é uma conversão social, que a gente vai falar, isso aqui é uma virtude, que a gente pode usar também outro exemplo. E só para terminar aqui, eu sei, eu estou empolgado. E aí, por exemplo, assim, um tempo atrás era possível você casar com um homem era casar com uma criança de 12, 13 anos. Em alguns lugares ainda é assim. Uhum. Algumas culturas são assim. Hoje, em algumas culturas já não são aceitáveis assim, mas era antes. Então, o que aconteceu para que a gente evolua essas razões sociais, esse aspecto social da coisa, entende? Talvez você já... Não sei se o Ronald quer falar. Ronald, você gostaria de... Não, só para completar o que ele estava dizendo a respeito das virtudes, né? Tem algumas pessoas que defendem, tem até uma pessoa que eu conheço que defende que a frônesis, quer dizer, a prudência, né, prudência? seria a maior das virtudes, porque você tem contido todas as outras virtudes nela. Uma pessoa prudente é uma pessoa virtuosa por completo, vamos dizer assim. Uhum. Não sei se te ajuda aí, não? Porque tu tá pensando assim a virtude como um todo, né? Sim, sim, eu estou pensando como acertar nessa virtude 100%. Por exemplo, como você pegar e falar, isso aqui é uma virtude 100% e não sai disso, entendeu? Mas aí você tem uma coisa, talvez no pensamento dos gregos não fique tão claro, porque nós estávamos agora há pouco falando do logos, essa partícula divisora, vamos chamar assim, de distinções, né? Como se essas distinções fossem tão claras como uma semente, né? Também para a virtude, a clareza da virtude deve vir de um bom ensino, de bons princípios que sejam ensinados. Caso contrário, chegar a ela será muito mais difícil. E a virtude, não adianta você só sabê-la intelectivamente, né? Você decorou, então, que é fronesis, que é prudência, portanto, você é prudente? Não, né? Isso também é problemático, em grande parte, pelos gregos, né? Você precisa colocar essa virtude em alguma instância de execução. Você precisa colocá-la no mundo, caso contrário, ela será apenas um conceito vão, um conceito inócuo, né? O decaimento de todo o mundo intelectivo, e, Rafael, você tocou num ponto extremamente importante, Rafael, extremamente importante. A grande lição para todos aqui nessa sala, e os que verão isso aqui, espero eu, no YouTube, é que é muito bonito você criar uma academia que todos repetem, por A mais B, os ditames do que é
uma virtude, areté, né? Excelência numa qualidade humana, né? Ah, que bom, você sabe, mas você pratica? Você pratica isso? Você pratica excelência com o próximo? Você ajuda o próximo? Você se ajuda? Né? Você é muito bom na arte de escrever, você é muito bom na arte de docência, você é muito bom, como é que se diz, bom cirurgião, salva pessoas, mas e você ajuda, além disso, você realmente se dispõe a ter benevolência na sua vida, com você? Reparem que eu estou trazendo aqui o grande escrutínio, que estava lá no Sócrates, e que às vezes a gente esquece, né? Gnote theauton, conhece-te a ti mesmo. Né? Estava lá em Delfos, conhece-te a ti mesmo. Né? E nós esquecemos disso às vezes. A nossa busca por excelência em uma determinada atividade humana, né, pode nos fazer perder as outras coisas que nós precisamos também para conectar essa atividade humana, que não seja só exclusiva da minha cabeça, ou somente para mim, ou para os eleitos que eu escolhi, que são os melhores. Então, vou escolher 5 aqui, que vão ser os melhores, e só vou falar para esses 5, não vou falar para mais ninguém. Isso também acaba sendo uma atitude muito danosa, muito ruim, né? Porque você parte do pressuposto que os outros não servem ou não são bons o suficiente para poderem também pensar aquela atividade. Nós estamos aqui falando na esfera de pensamento, lógico, né? Nós estamos aqui falando na esfera de que você não vai escolher certas pessoas para certas atividades, é claro. Mas quando eu me dou conta de que o pensamento ele não pode ser apenas algo teórico, algo de um registro dissociado da realidade, eu começo a ter de mudar a minha atitude no mundo. Né? E isso é o grande problema da filosofia, né? Porque a filosofia sabe que para você poder mudar o mundo, você tem que entender dentro de você aquilo ali, né? Mas não conceitualmente na sua cabeça, porque o que está aqui tem que irradiar para todo o seu corpo, tem que estar em todas as células do seu corpo, tem que estar em todo o seu movimento. Você vê como o movimento é uma coisa genuína, como é um critério um critério importante para Aristóteles dizer que a alma, né? Que há no movimento há uma energia, há algo que faz a coisa ser aquilo que ela é, até restituindo-a muitas vezes da sua perdição, como é o caso que nós veremos na poética, né? Que ele restitui a si mesmo o ser diante do outro, de um ecrã, que é o momento trágico, né? A amartia, a falha trágica, ele se volta para si mesmo. Então, por exemplo, isso é um movimento também, não deixa de ser. É um movimento coletivo que foi feito lá na Grécia, em contraposição à democracia grega, né? Como uma outra forma de democracia. Né? A técnica passa, então, a ter um outro sentido quando o teatro entra, né? De restituição de uma coisa que foi perdida, provavelmente perdida nos mitos gregos. Né? Os mitos, olha só que interessante isso, né? Os mitos, os templos que eles tinham, né? Eles tinham os templos e eles tinham os santuários, né? Os santuários é que eles faziam o sacrifício e no templo eles levavam um presente para o Deus lá e deixavam lá, né? Um presente para o Deus. Eles começaram a se deteriorar aqueles presentes dos deuses lá, né? Eles começaram a ser feitos em quantidades muito grandes, claro, a população aumentou, mas eles também começaram um pouco a vulgarizar isso, né? A filosofia vem, parece que para dizer um pouco isso, está tendo uma vulgaridade na religião antiga, está tendo uma vulgaridade nos que decoram os poemas homéricos, como é o caso não é do Trasímaco, eu acho que é o Trasímaco, é um desses que decorava os poemas homéricos que aparece na República, né? O Trasímaco aparece, mas tem um outro personagem que também aparece, que vai ser um dos que vai julgar Sócrates lá no julgamento.
Se alguém souber, por favor, me fala aqui. Esses aí eram os que decoravam os poemas homéricos, que era um status muito bom. Mas algo nesse momento que eles decoravam, faziam esses movimentos quase automáticos, estava fazendo eles se perderem. A sociedade estava em decadência, estava se perdendo. Quer dizer, então, tem que ter um outro movimento de restituição disso, né? Você vê, aí você tem a filosofia, você tem mais uma contribuição, a contribuição do Logos. O Logos entra como uma coisa assim. Mas não esqueçam que na Idade Média, quando você tiver instituições de ensino, como a Sorbonne, por exemplo, né, também se questiona muito até que ponto o caráter dessas pessoas serviu para que aqueles ensinamentos ali fossem, de fato, grandiosos para a vida. Porque você começa a ligar a ideia de você ser um bom aluno, porque você tem qualidades que são aquelas que são as preferidas para um ensino grande, para o ensino para muitas pessoas. Né? Vejam o caso das universidades hoje, né? Você faz universidade baratinha, você faz online, você faz com muita gente, e não está em jogo o seu caráter ali, está apenas em jogo que você acerte o número de questões na sua prova. Você pode ser um nota 10, ter virtude, mas isso não quer dizer que você é bom, isso não quer dizer que você seja bom ou ruim na vida, é só o julgamento de uma prova. Né? E aí eu questiono com vocês aqui, né? É esse o local que tem que ser da educação no nosso país? É esse que deveria ser o local de educação? Você tira 10 numa prova? Quer dizer, você pode ser um crápula, uma pessoa terrível, fazer coisas terríveis com pessoas na internet, por exemplo, e estar escondido, porque ninguém vai te ver, pode criar um nickname, uma coisa falsa, mas você tira 10 na prova. Então, isso começou a ser levantado muito fortemente, né, pela figura do Sócrates. Isso também está levantado aqui pelos problemas aristotélicos que ele está trazendo, né? Porque ele observava, ele estava perto da matéria, não estava apenas distante dela, olhando de longe, ele estava tentando se aproximar dela, com o que ele tinha, com os recursos que eles tinham na época. Né? Esse questionamento é muito bom, Rafa, é um questionamento forte, porque parte da destruição da nossa sociedade tem a ver com isso, com os bons alunos, os que tiram nota 10, né? Mas não olham para si mesmos, não olham para o que essa atitude, de fato, realmente está beneficiando outra sociedade, o que eu estou me aperfeiçoando de verdade, né? Ou só estou ali acumulando um conhecimento livresco e não serve para nada, né? Serve só para o seu próprio ego, né? É um bom questionamento. Profundo questionamento. Profundo. Você vai ver no próximo parágrafo aqui, que eu já achei uma coisinha aqui que... Vamos. No próximo aqui você vai ver que é pesado. O viver subsiste nos seres vivos por conta desse princípio, e o animal constitui-se primordialmente para a percepção sensível. Pois dizemos que são animais, e não apenas que vivem, também os que não se movem, nem mudam de lugar, mas possuem percepção. É da percepção, é o tato, que em todo subsiste primeiro. E assim como a capacidade nutritiva pode estar separada do tato e de toda qualquer percepção sensível, também o tato pode ser separado dos demais sentidos. Denominamos nutritiva tal parte da alma da qual participam também as plantas. Todos os seres, todos os animais, por outro lado, revelam possuir o sentido do tato. E diremos posteriormente por meio de que causa ocorre cada uma dessas coisas. Por ora, é suficiente dizer apenas isto, que a alma é princípio das capacidades mencionadas, nutritivas, perceptivas, raciocinativas e de movimento, e que por elas é definida. Agora eu já vou mandar minha questão aqui. Isso. Pode mandar? Pode mandar a questão? Pode mandar, vamos lá. Essa base relacionada ao tato. Uhum. Isso aqui me chama muita atenção. E eu já li alguns autores que o tato está relacionado à inteligência. Não sei se vocês já viram isso, mas existe essa relação. E eu queria perguntar sobre isso. Essa relação aqui, que ele falou que o tato é a base de tudo, mas eu também lembro em algum acho que não sei se nesse texto ou outro texto, que ele vai falar que o tato também é o fundamento da inteligência. Quanto mais você tiver o tato desenvolvido, mais inteligente você é, alguma coisa assim. Uhum. Essa é a minha questão.
Isso aqui está dizendo uma coisa muito interessante, né? Se lá na metafísica ele está nos dizendo que o ver é o fundamento do conhecimento, aqui o tato é o fundamento da experiência, né? Que é uma parte essencial para a inteligência humana. Você não tem o tato, você não distingue as coisas também, né? Você precisa do tato para essa distinção das coisas. Para você saber, por exemplo, ele coloca tato aqui, mas vamos mais além, né? Os animais não o tato é muito importante, mas você tem outras coisas que na época talvez Aristóteles nem entendesse, por exemplo, que eram os feromônios, né? Os animais sentem feromônios, eles sentem cheiros que mostram se a fêmea está ovulando, se tem comida a uma certa distância. Um tubarão sente uma gota de sangue em quilômetros, né, de distância. Então, mas ele confia no tato, porque ele vê que os animais, em geral, eles têm a planta, por exemplo, ela tem algo do tato na terra, né? Ela tem algo disso que é tato, né? O animal, ele tem tato em grandes quantidades. Você vê, por exemplo, vamos pegar os animais menorzinhos, né? Os unicelulares, né? As rotíferas, né? Por exemplo, que são animais microscópicos, né? Não são nem animais direito, eles são seres unicelulares, não chegam a ser animais, né? Tudo que eles fazem é por tato. Tudo. Então, Aristóteles, sem microscópio, parece que ele entendeu como é que os unicelulares eles se mexem, se movimentam, né? É totalmente pelo tato. Né? Questões, dúvidas, colocações? Posso falar, professor? Please. Não, então me lembrou um pouco essa ideia hoje que os vegetarianos trazem, né? Que os animais são seres sencientes, né? Eles têm uma percepção em relação ao mundo, né? Tem um grau de inteligência também. E a própria ciência vem provando isso, né? Por exemplo, eu fico imaginando, né, do que eu já li, um porquinho adulto tem idade mental de uma criança de 2 anos, né? Uma criança de 2 anos já sabe muita coisa, ela se relaciona muito bem com você. Sim. Então, me lembrou muito isso agora. Sim. Cachorros, né? Tem cachorros que têm inteligência de uma criança de 3 anos até. Tem alguns cachorrinhos que têm capacidade de distinções próximas a uma criança de 3, né? Existe essa possibilidade, né? Parece que a inteligência não é só um domínio puramente intelectivo. Você precisa... E isso é muito legal, você lendo Aristóteles, né? Olha novamente o Tom Mason, o princípio da mediania, né? Você não pode ser inteligente só porque você conhece conceitualmente algo, mas porque você também experiencia esse algo. E com o intelecto você aperfeiçoa isso. Você pode aperfeiçoar isso. Pode tomar uma outra dimensão muito mais elevada, por exemplo. Isso eu acho brilhante no Aristóteles, né? A experiência existe, mas com o intelecto a gente pode melhorar isso, aperfeiçoar isso. Então, vou mais um aqui, mais um. Vamos lá. Se cada uma dessas capacidades é uma parte da alma, e, na medida em que é parte, se é parte de modo a ser separada, somente quanto à definição ou também quanto ao lugar. Em alguns casos, não é difícil perceber, mas em outros, a dificuldade. Pois, assim como no caso das plantas, revela-se que algumas vivem mesmo que segmentadas e separadas uma parte da outra, como se, no caso delas, a alma em atualidade fosse só uma em cada planta, mas potencialmente várias. Vemos também em outras variedades da alma ocorrer o mesmo, como no caso dos insetos que são fragmentados, pois cada uma destas partes conserva sensação, movimento local. E se é assim,
com a sensação, também o será com a imaginação e o desejo. Pois onde existe sensação, existe dor e prazer. De onde eles existem, necessariamente também existe desejo. Uhum. Fascinante, hein? Que parágrafo. Por isso que eu digo para vocês, né? É olhar para a filosofia antiga, é olhar também para a nossa atualidade, para a nossa realidade aqui, século XXI. A gente não deixa de estar olhando para o mundo atual. Pelo contrário, você vê que os fundamentos são muito mais antigos do que as coisas que a gente geralmente acredita que são muito novas. Então, isso é um caráter de erudição, por um lado, você olhar para o passado, sim, mas nós temos a grande oportunidade de atualizar essas coisas aqui, né? Vejam só como o caráter, esse caráter sensório, ele está dizendo, isso aqui está dentro da alma, pessoal, isso aqui é algo que se constitui, se aperfeiçoa em alma dentro de um corpo que pensa, dentro de um corpo que sente, dentro de um corpo que está o tempo todo tocando. Imaginação, né, e desejo, que legal que ele fala desses dois elementos, porque a imaginação, ela é a capacidade de nós nos transportarmos para dimensões que nós não conseguiríamos fisicamente, mas fazemos isso também por uma ideia de sensação, por uma ideia de som, né, por imagens sonoras, muitas vezes não é o som em si, mas uma imagem sonora, né? Muitas vezes é a capacidade de imaginação também que pode nos dar os limites para coisas racionais ou não racionais também, né? Que é o que é muito feito. A escola americana de filosofia tem muito isso, de criar problemas lógicos para ver os limites, problemas pela imaginação que são lógicos para ver os limites dele. Bom, nós temos o próprio problema do Zenão, né? O paradoxo do Zenão é um problema da imaginação, né? E é um problema extremamente interessante, extremamente lógico, por exemplo, né? Só para citar um exemplo mais comum, né? Então, e o que dizer do desejo, né? Que o desejo é uma volição humana, mas com algo que é não apenas instintual, mas também é dessa imaginação, né? É algo que vai para, nós lançamos em busca, né? Para o próprio Platão, né, nós não temos o desejo em si, nós temos a vontade de ter aquilo e por isso nós desejamos, né? Lá no Diálogo do Banquete isso fica bem candente, né? A impossibilidade de ter algo me faz desejar, portanto me faz ir em busca desse algo. Portanto, é uma capacidade volitiva, uma capacidade extremamente importante para o ser humano, o desejo, né? E não pode estar dissociado do ser humano, como muitas vezes as pessoas academicamente se tenta criar um ser humano dissociado, né? Um ser humano que é só pensamento. Eu digo isso porque a maioria da pessoa aqui é acadêmico de filosofia e se vê muito isso, né? Só você entendeu Kant, você entendeu todos os problemas da humanidade, né? E não é bem assim, né? Comece pelos seus problemas, comece pelo seu olhar, comece pela sua sensação, comece pelo seu desejo. Essa é a verdadeira investigação filosófica, que começa por você, né? É esse o caminho, não tem outro, né? Vamos lá. Só um momentinho que eu estou anotando aqui uma frasinha. É um experimento filosófico, né? A gente, às vezes, prefere falar experiência, mas eu gosto muito do termo experimento. Um experimento precisa ter, né? Bom, você tem que ter uma ideia. Olha só, isso é uma dica para TCC, tá, pessoal? Você tem que ter uma ideia. Essa ideia tem que ser um objeto que você vai inquirir algo, né? Para você poder definir esse objeto, você precisa de hipóteses, você precisa de perguntas sobre esse objeto e certas condições em que você pode ver esse objeto ou não vê-lo, né? Quando você vai escrever um texto, você precisa entender quais são essas condições que você está dando. Muitas vezes você precisa dizê-las de forma muito clara, para que o seu leitor entenda como você está observando esse objeto. Caso contrário, não entenderá. E as hipóteses, elas precisam, em algum momento, ser testadas. O mais interessante num trabalho científico são as hipóteses, né?
porque toda a ideia de como eu estou criando ou olhando para esse objeto vem daí, vem das hipóteses que nós estamos traçando sobre esse objeto. E as hipóteses são condições, são coisas que eu, como pesquisador, estou interferindo, estou delimitando, estou acrescentando, estou retirando. Então, conforme eu vou trabalhando as hipóteses, eu vejo o objeto mais ou menos de algum jeito. A partir dos referenciais, por exemplo, de leitura, a partir de determinado método de prospecção que eu estou utilizando em detrimento de outro, né? Ou mesmo de um método que eu esteja criando, por exemplo, né? Se eu estou criando um método, eu preciso ter muito conhecimento, muita base, muito estofo, porque eu utilizarei alguma coisa que vai ser testada e pode não dar certo, eu preciso ter essa consciência também, né, num teste, né? E pensamento é isso também. Por mais que, às vezes, as pessoas me digam, não, é tudo subjetividade. Não, não é, pessoal, não é. A gente tem que testar hipóteses. Mesmo um conceito precisa ser testado, né? Principalmente um conceito que a gente quer que tenha aplicabilidade humana. Como é que você vai saber? Aí eu volto para a questão da economia de novo, né? Como é que você vai saber se você pode testar um carro elétrico em detrimento de um carro a gasolina? Né? Você dá conta? A tua indústria dá conta? Em quanto tempo? Quanto dinheiro vai ser? Sabe? Você tem questões aí que são muito importantes para uma testagem. Isso não impede que a gente possa pensar coisas abstratas também, objetos abstratos, né? Porque é o que a gente vai fazer. Nós vamos pegar numa ideia de filosofia mais pura, um certo período, um certo procedimento, e vamos ter que analisá-lo de forma metodológica. Infelizmente, a gente faz mais história da filosofia do que método filosófico. Devíamos falar mais sobre método filosófico, porque é aí que de fato está o diferencial do pensamento filosófico, no método. Mas a gente fica falando muito de história da filosofia, é uma pena. História é bonita, é linda, eu adoro a história da filosofia, mas acho que a gente tem que começar a pensar mais em método. Como pensar? E Aristóteles é um cara que ele faz muito isso com a gente, ele ajuda a gente a pensar método, né? E isso eu acho uma coisa extremamente importante para a gente, tá? Extremamente importante. Mais um. Vamos lá. No que diz respeito ao intelecto e à capacidade de inquirir, nada ainda é evidente, mas parece ser um outro gênero de alma, e apenas isso admite ser separado, tal como o eterno é separado do corruptível. Contudo, a partir das coisas tratadas, é evidente que as demais partes da alma não são separáveis, como dizem alguns, embora seja evidente que são distintas quanto ao enunciado. Pois a capacidade perceptiva é distinta da opinativa. Uhum. Caso o perceber seja, de fato, diferente do opinar, e assim também em relação a cada um dos outros casos mencionados. Além disso, em alguns animais, todas as capacidades subsistem. Em outros, somente algumas. Em outros, por fim, uma única. E é isso que produz diferença entre os animais. Mas deve-se examinar posteriormente por meio do qual causa algo muito parecido ocorre no acaso dos sentidos, pois alguns animais têm todos, outros alguns, e outros, por fim, um único, e o mais necessário, o tato. Olha só. Olha que interessante isso aqui, que sutil para nós pensarmos. Pois a capacidade perceptiva é distinta da opinativa, caso o perceber seja de fato diferente do opinar. E assim também em relação a cada um dos outros casos mencionados. Olha que importante. Deveríamos ter a percepção limpa para que um lápis fosse entendido como um lápis, né? A nossa inteligência deveria perceptivamente captar este lápis como um lápis, todo mundo aqui deveria entrar em consenso do lápis. O que acontece com a opinião? A gente não entra em consenso na opinião, né? Alguma coisa acontece que a percepção de muitas pessoas também começa a, de repente, poder, da distância que eu estou botando, pode ser que não pareça um lápis, pode ser que pareça uma caneta, um pincel, uma outra coisa. Eu estou aproximando ele. Fica mais nítido que é um lápis, do que uma caneta.
né? Então, dadas as condições, a percepção deveria ser a mesma, né? Dadas as condições. É isso que faz um experimento científico ser um experimento científico, dadas as condições. Quais condições você está colocando para ver? É a mesma que eu estou vendo? Outra? De onde você está vendo? Né? Olha como isso é importante na física do Aristóteles. Essencial na física, trabalho físico do Aristóteles. Né? E as pessoas não leem esse trabalho, é uma pena. Né? Mas a opinativa, né, a gente costuma confundir, porque a sua opinião, muitas vezes, está contaminada por um perceber que não está nas mesmas condições que eu estou percebendo o objeto. Então, o enunciado ele tem que ter uma clareza. Caso ele não tenha essa clareza, eu caio na opinião, caio nessa malha da opinião. Né? Porque a percepção, ela em si, o Aristóteles está dizendo, olha, ela é diferenciada. Né? Mas se eu não tenho as mesmas condições de perceber que você, eu posso facilmente cair na opinião. Olha o que a mídia faz com a gente. A mídia cria opinião o tempo todo na gente. E opinião, pela distância, a gente acaba aceitando. Né? A gente acredita que eles estão melhores, que eles têm mais condições, muitas vezes não têm. Às vezes são pagos por empresas para dizer o que as empresas querem que eles digam. Né? E a gente para de investigar. E ao parar de investigar, a gente fica tão distante que o objeto fica borrado. Então, um dos problemas maiores da atualidade é esse, a gente só vê objetos borrados. Né? E fica dando like que nem um monte de macaquinho buliçoso, como diria o Oswald de Andrade, macacos buliçosos. Né? É uma pena, mas isso que eu estou dizendo é reflexão para vocês, reflexão para fazer essa percepção não se borrar, tentar dar mais lastro para a percepção, mais lastro para o pensamento, porque sem isso, cai na opinião, cai na panaceia da opinião. E opinião a gente dá na mesa de bar. Aqui é um jogo mais sério, aqui é um jogo em que a nossa cultura tem que se levar para também chegar na mesa de bar e poder dar algo melhor, dar algo que vale a pena para a sociedade. Claro que eu sei que muitos aqui na mesa de bar não vão ficar discutindo essas coisas, óbvio, eu sei. Né? Nós não temos uma intelectualidade tão grande a ponto de poder ficar discutindo isso na mesa de bar, eu entendo. Tá? Mas, para alguns casos, isso aqui é extremamente importante, principalmente na realidade, quando a gente não está discutindo na mesa de bar. Quando a gente está tentando entender a realidade de um jeito mais claro e mais detalhado. Essa análise que a gente está vendo aqui no capítulo 2 é detalhadíssima, muito detalhada. Né? Tem que ter alguém que faça isso. Esse foi o senhor Aristóteles. Né? Que bom que nós podemos lê-lo, que ele deixou alguma coisa para nós pensarmos. Né? Adamo, muito obrigado. Né? Muito obrigado mesmo. Forte abraço. Um comentáriozinho breve. Né? Foi este. Conseguimos? Coisas que eu acho. Oi? Sim, fala. Diga, Rafa. Né, que eu achei muito interessante aqui, que ele separa que o eterno é separável do corruptível. É justamente a pergunta que eu fiz agora há pouco, né? Uhum. É justamente como a gente busca esse eterno, né, dentro de nós. A questão da virtude, né? Como que vai se transformando esse eterno dentro de nós, já que ele falou que é separável do corruptível, né? Que eu falei até Clara, né? Da questão da própria desconstrução, né? Que eu falei agora há pouco, né? Do corruptível mesmo. E é interessante ele pôr agora isso também, que já é separado, mesmo na filosofia dele, já percebe isso. Uhum. Uhum. É verdade. É verdade. É verdade. O eterno é separável do corruptível, exatamente. Né? Por isso que a alma ela tem essa relação com a eternidade. Né? Nós devemos tomar muito cuidado com o que entra na nossa alma, o que a gente está pensando, os movimentos que nós fazemos. Nossos movimentos deveriam ter uma nobreza também. Né? O código que o Aristóteles está jogando é um código alto. Né? O que está entrando na minha alma que perfaz ela e a levará à eternidade? Né? Olhem como isso aí recai no cristianismo muito forte. Né? Porque se as suas atitudes forem equivocadas, erradas,
né, você pode macular a sua alma. A sua alma vai estar maculada. De maneira alguma, pessoal. Isso vocês veem no Fédon do Platão, né? Se você está com um corpo que é o invólucro da alma, você tem de fazer jus a esta alma. Você tem de fazer bonito. Você tem que cuidar dela. Cuide dela. Então, você não vai se destruir, você vai cuidar dos seus pensamentos, você vai melhorá-los, você vai adquirir mais conhecimento, né? Você vai chegar, mesmo que você não seja filósofo de profissão, mas para a sua alma, um pouquinho de filosofia é bom, porque você chega nas coisas maiores, na metafísica, e, portanto, você chega nas coisas maiores, né? Então, eu acho que Aristóteles fala para todos, ele não fala só para filósofos, entende? Ele fala para todos, olha, você quer chegar nas coisas maiores, você vai ter que em algum ponto, entrar numa intelecção mais profunda, né? E não significa uma intelecção meramente livresca. Acho que essa intelecção também diz respeito ao contato com você mesmo, né? Porque isso também está cheio de metafísica, cheio de ideias pressupostas sobre nós mesmos, né? Agora, que ideias terão validade e quais não terão, né? Essa é a questão, né? Porque as que não têm tornam-se corruptíveis, então seria bom você se afastar delas, né? Pelo bem da sua alma, e não só pela sua alma, pelo bom exemplo que você pode dar para os outros, né? Então, falar de Aristóteles numa mesa de bar seria excelente. Poder dizer que você não quer ficar bebendo até as 3 da manhã, todas as cervejas do bar, também seria muito bom. E aí você não macula a sua alma, você não macula o invólucro da sua alma, que é o seu corpo, né? E os movimentos ficariam, né, certamente, enuviados, né? Você teria problemas na percepção, na distinção, e provavelmente isso lhe causaria algum problema. Pode lhe causar algum problema. Então, isso tudo está dentro de um holos, né? de uma integridade que é o ser humano, né? E as pessoas, às vezes, ouvem isso como moralismo, né? O moralismo foi uma das piores coisas que aconteceu com o Ocidente, que foi impedir que se pensasse, e que se pudesse tirar dali algo que pudesse ser discutido, inclusive se chegar a uma boa conclusão. Mas se você dá a conclusão antes, você chega no moralismo, rapidamente. E você não faz esse processo de intelecção que é filosófico, né? Então, é necessário esse processo de intelecção. Tem que ter, né? E quando eu digo intelecção, novamente, por favor, não é só cérebro, pessoal. É dentro de todas as células do nosso corpo, da nossa alma. Aquilo que faz o movimento das células, né? Isso é muito mais profundo. Isso aí está ligado às emoções. Vocês entendem? Também está ligado às emoções. Eu só tinha certeza que era isso. Você vê na poética. Ele isso. São as emoções, né? Você vai chorar diante de uma obra de arte. Você tocou numa emoção profunda, que estava dura, estava empedrada, e a arte soltou. A técnica, né? A técnica. E aí com isso você vai ter lastro para você fazer uma virtude. Então, dali você começa uma virtude. Entende? Vejam como o Freud pega esse processo, chupa, esse processo só não diz que chega na virtude, né? O Freud não quis dizer onde ia chegar, ele queria dizer que era a cura, né? Mas, para nós aqui, é interessante pensar que é para chegar na virtude. É para você chegar na virtude. Pelo Aristóteles, né? Pelos termos aristotélicos, né? E se continuar, vai até 5 da manhã isso aqui, porque, né, vejo que vocês estão interessados, estão felizes, isso é muito bom. Isso é excelente. Mas vamos em doses homeopáticas, que assim ninguém se cansa, e podemos chegar, quiçá, ao fim do livro, né? Com certeza, professor, com certeza. Acho que foi muito benéfico hoje para a gente, né? O que você fala, as discussões estão sendo muito benéficas. O que a Cláudia colocou, o que o Adamo colocou, que são coisas que vão cada vez fazendo a gente se aprofundar mais no texto, né? Sim, é Ele lê os outros livros, né? Agora você citou bastante a poética. Eu já li, mas vale a pena discutir a poética, que é um livraço maravilhoso, né?
Metafísica. Já. Metafísica será um bom desafio. Não sei se vai ter gente, não sei se vai ter coro para metafísica. Metafísica assusta a galera. Ah, mas aí tem. Metafísica assusta Conte a galera. comigo aí, que metafísica me interessa muito, entendeu? Vamos ver, vamos ver. Então, pode acontecer um milagre e venha mais gente para metafísica também, mas vamos, Exato. vamos ver o que vem. Comigo também, pode contar que metafísica. Estamos dentro. Então, vamos terminar isso daqui e aí a gente pode explanar sobre a metafísica. Né? Vamos explanar sobre a metafísica. Pessoal, muito obrigado. Fala, Falta 398 agora, só falta 398. Hã? Só falta 398 livros do Aristóteles agora. Ah, não, ele tem 34, é pouco, cara, não é muito, não. Não, 398 escrito. 398 escrito, né? Ah, os que queimaram, né? Esses não vão ter. Rafael, não assusta a galera, por favor. Queimado está lá na cinza de Alexandria. Beleza, gente. Valeu, obrigado. Pessoal, até muito a próxima. obrigado pela participação de todos. Gratidão. Boa noite. Boa noite. Gratidão, boa noite. Obrigada. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite.